E aí, pessoal, vou falar aqui um pouquinho de como foi essa experiência em Montenegro, em Kotor, na cidade de Kotor, mais especificamente, porque eu realmente só fiquei lá, eu passei por algumas cidades, né, porque você tem que, para chegar, por exemplo, eu estava na Albânia, então de lá para Kotor, você passa, eu fui de ônibus, então você vai passando por algumas cidades e tudo mais, mas meu destino mesmo era ficar em Kotor. É uma cidade que vale muito a pena, eu gostei bastante. A princípio eu estava pensando em ficar em numa outra cidade, tipo, basicamente a capital, acho que é a capital na verdade, em Podgorica, alguma coisa assim. Mas aí uma amiga minha, ixi, começou a chover. Vou ver se eu acho um lugar pra me esconder. Bom, aqui consegui achar um lugarzinho que não tá pegando muita chuva. Churrasqueira, né? Tava começando, mas acho que só um passageiro. Mas, então, Kotor é uma cidadezinha bem pequenininha. Tem a parte Old Town, a parte antiga, que acho que é onde a maioria das pessoas ficam. E é muito bonito, é muito legal. A ruazinha, várias ruelas, vielas, bem bonitinha, com as paredes, como nas imagens que eu fiz, é, são bem dessas pedras, tijolo à vista, assim, coisa bem antiga, meio medieval e tudo mais. Mas é muito bonitinho, você vai, cada vez você, é fácil você se perder ali, mas tipo, não tem como você realmente se perder, porque a cidade é muito pequena. Então você vai chegar, o que eu digo de se perder, porque são várias ruas pequenininhas, então você vai entre uma rua, daí daqui a pouco você entra em outra e tal, você não sabe nem onde você está, mas não tem problema, não tem menor perigo, porque é bem de boa. E além do mais, lá tem uma prainha, é bem pequenininha, uma praia, não é praia de areia, como a gente no Brasil está acostumado, é praia, como a maioria dos lugares na Europa, de pedra, né? Então tem várias pedrinhas ali, se você também tiver o calçado específico para pisar na pedra, é melhor trazer. É, mas a praia é bem pequenininha, tem uma partezinha dela que é como um beach club, igual eu já comentei na Albânia, que é o beach club, mas também tem uma outra parte da praia que você consegue ir lá, que é aberto, e você consegue ir, estender sua toalha, o que você tiver ali, se tiver também cadeiras, o guarda-sol, você pode também pôr e tudo mais. E tem vários restaurantezinhos próximos, mercado também, então você pode comer ali e tipo, ou ir no mercado, comprar alguma coisa, ou tem os vários restaurantes, né, por ali na orla, de diversos tipos, restaurantes normais, restaurante de lanche, restaurante de kebab, só snackzinhos, então você tem essas barraquinhas que vendem refrigerante, cerveja, umas bebidas e vende uns snackzinhos, salgadinhos, essas porcariadas, né? Mas é bem bonito. E se você quiser também, para muitas pessoas europeus principalmente, que gostam de fazer trilhas e hikings, né? Então tem várias assim, umas montanhas dos dois lados. Então você pode fazer. Tem a única coisa, por exemplo, tem uma montanha que você vai fazer uma trilha e se você entra bem no centrinho ali da cidade antiga, você tem que pagar 15 euros para chegar na muralha lá em cima. É bem caro, não faz sentido. Só que se você continuar andando mais um pouco, tem uma entrada que você faz, basicamente, eu acredito que é meio que até mesmo a distância é a mesma coisa e você não paga nada. E você chega no mesmo lugar. Só que a única coisa, você tem que voltar por esse caminho, porque senão, se você volta pelo caminho que você chega na entrada de pagante, então, tipo, o cara não vai te deixar sair porque, né, você não pagou.
Então, você só tem que lembrar isso. Então, você tem que voltar e é bem bonito. Tem gente que vai mais no final do dia para ver o pôr do sol, tem gente que vai no começo, bem para até ver o nascer do sol. E eu fui à tarde, logo que eu cheguei. À tarde, eu cheguei. Acho que eu cheguei, era quase meio-dia, ou meio-dia, uma coisa assim. Então eu cheguei e já guardei minha mochila lá no hostel e dei uma pequena voltinha na cidade e já fui subir para aproveitar. Tava um dia bem com sol, bem calor e é bem bonito ver lá de cima assim a cidade toda, a água, as montanhas e tudo mais. É bem legal, mas não é uma trilha difícil, porque não tem muito. Não tem, tipo, essas coisas de, tipo, você tem que ficar escalando o lugar. Não. A única coisa, ela tem pedras. Então, é a única coisa que tem que tomar cuidado ali. Mas de ser difícil, a subida, não é. É porque tem umas horas que são bem inclinados e as outras horas é um zigue-zague, assim. Então, mas fora isso, acho que qualquer um consegue fazer. Tinham pessoas fazendo bem lento, e tinha umas pessoas já fazendo, que acredito que são desses que gostam de fazer trilha, então eles estavam muito rápidos. É, e vi diversos tipos de pessoas, umas pessoas mais idosas, vi pessoas com crianças, tipo, não vi ninguém com criança de colo, mas vi com crianças subindo. E vi gente, inclusive, com mochila, tipo mochilão. Então acho que a pessoa, tipo, às vezes foi de uma cidade até lá, só ia passar o dia, então não tinha hospedagem, tava com mochila, fez com mochila e bem cansativo, porque você soa pra caramba. Não é fácil não. Eu demorei, beleza, é que eu parei, fui num lado, fui do outro e tal, subi bastante, demorei quase 3 horas entre ida e volta. Então mas valeu bastante a pena. E tem um cara que estava lá no hostel, o que ele fez? Ele foi tipo até para uma outra cidade próxima, ele foi andando, meio loucura, então acho que é possível. Quem gosta, né, dá para fazer tudo isso. Mas em Montenegro tem outras cidades que são costeiras e que tem praias bem bonitas, como Budva, tem umas outras próximas a Budva lá também, que deu para ver passando no caminho que o ônibus fez, deu para ver que são bem bonitas, então vale a pena. Acho que dependendo se alugar um carro ou mesmo tipo parar o ônibus em Budva e depois deve ter às vezes ônibus entre as outras cidades, ou se não aluga um carro, aluga uma motinha, dá para ir de uma cidade para outra e é bem bonito. Eu acredito que é bem mais barato do que né, acredito não, tipo em Kotor é mais barato do que você ir para uma Ibiza, um Mallorca ou as cidades de França ou Espanha, no geral até de Portugal, que são mais conhecidas de praias e tal, né? Então você vê uma coisa diferente, é um outro ambiente que não é tão forte quanto esses outros lugares da Europa, né? E, e é gostoso. Comidas são bem parecidas, assim, esses países aqui de Albânia, Montenegro, Kosovo e tal. Turquia também eles têm uma, uma influência bem forte da Turquia, então tem várias comidas turcas, tem comidas italianas, então assim, não tem muitas coisas diferentes, né, e é bem parecido com o que eu comi na Albânia, também tem umas coisas bem parecidas, então nada demais. Mas eu gostei, inclusive, por exemplo, o hostel que eu fiquei também valeu muito a pena, porque eles tinham umas atividades, então eles tinham atividade, tipo, se você quisesse fazer passeio de barco, passeio, tem um cable car que você sobe tipo um bondinho que você sobe para ver pôr do sol. Daí tem as atividades que tipo, acho que é quase todo dia que eles fazem um karaokê para reunir a galera ali, para o pessoal se conhecer e conversar e tudo, trocar ideia.
E tem jogos, você pode ficar lá jogando nas mesas que tem da recepção. E depois que faz esse karaokê, daí eles vão para os bares fazer tipo um pub crawl, né? Tipo, você vai num bar, depois vai no outro e tal, e você fica lá trocando ideia com a galera. Eu achei bem bacana e vale bastante a pena. Acho que KOTOR, se nunca ouviu falar ou se quer fazer uma coisa diferente, acho que vale a pena. Então essa é minha experiência aí de viagem em Montenegro. Até mais.